Olá, meu nome é Lucas Amaro, eu sou do grupo número 9 e eu estou aqui para poder falar do nosso tema que é ferrita. E nós preparamos um material aqui para poder apresentar, eu vou estar compartilhando agora com vocês. Bom, o meu grupo, como eu já citei, nós somos o grupo número 9, que ele é composto pelo Aurélio, pelo Bruno, pelo Gabriel, pelo Pedro e por mim. E nós vamos falar agora sobre ferrita. Bom, antes da gente iniciar os conceitos mais relevantes, a gente precisa entender o que é a ferrita. A ferrita, ou ferrite, ou ferro alfa, como também é usualmente conhecido, ele é um termo da ciência dos materiais para aquele ferro puro que possui uma estrutura cristalina que é conhecida como estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, ou também estrutura cristalina CCC. E ela é uma estrutura que dá ao aço e ao ferro fundido todas as suas propriedades magnéticas. E é válido a gente ressaltar que o ferro fundido, ele é um dos melhores exemplos do que nós chamamos de materiais ferromagnéticos. E a ferrita, né, de maneira geral, ela é, então, um composto cerâmico que possui na sua composição óxido de ferro combinado com outros elementos metálicos. Então, por isso, ele recebe aí esse termo de ferro magnético, porque daí ele pode ser magnetizado ou também atraído por um ímã. E só por curiosidade, o primeiro ferrite a ser utilizado pela humanidade foi a magnetita, que é que é um, que é um componente de ocorrência natural, que eles chamam. E ela é utilizada principalmente nas bússolas e nas navegações. Foi muito importante nesse período. Bom, a ferrita, ela possui um número que ele é chamado de módulo Young. Esse módulo de Young, ele nada mais é do que uma propriedade mecânica que ele vai medir a rigidez de um material sólido. Ou seja, ele é a relação entre a tensão, que seria a força por unidade de área, e a deformação, que é aquela deformação proporcional que a gente aprendeu na aula. E tudo isso em um material durante o regime de elasticidade dele. É o momento em que o módulo de Young se torna presente. E esse número é representado em Newton milímetro ao quadrado. E para o caso da ferrita, o módulo de Young ele é igual a 280 newton milímetro quadrado. E ele também possui uma dureza aí aproximada de 80 Brinell. E para quem não lembra, né, o que é o Brinell, ele nada mais do que um método, né, de medição da dureza que é utilizado para materiais metálicos, né, que foi o que a gente viu aí nas aulas. E bom, para a gente poder conceituar e entender um pouquinho dessa estrutura cristalina, nós temos aí à direita duas imagens e uma delas está com a legenda de célula unitária cúbica de corpo centrado. E ela serve para a gente poder entender o que seria essa estrutura cristalina. Então, falando especificamente sobre a estrutura cristalina de corpo centrado, nós estamos falando de uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro do cubo. Ou seja, os átomos eles se tocam ao longo da diagonal, do mesmo jeito que está disposto nessa imagem à direita da tela. Então, a rede cúbica, quando ela tem essa face centrada, ela é uma rede em que existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face do cubo. Basicamente, é isso. Só passar o slide aqui. Bom, e aí um outro conceito importante para a gente saber sobre a ferrita, né, onde ela está presente, são as ligas de aço carbono. As ligas de aço carbono, elas servem para a gente poder conhecer os diferentes tipos de ferromagnéticos. Elas conceituam essas ligas gerais, esses funcionamentos químicos entre os materiais. E, bom,
O aço, como normalmente a gente conhece, ele é muito utilizado na sociedade hoje em dia, mais especificamente na indústria e na engenharia civil, principalmente na área de construção, é claro. E ele é produzido por nada mais, nada menos do que ligas de ferro com carbono. E em alguns casos mais aditivos, eles buscam mudar algumas propriedades, então são feitas outras composições. E bom, dentro dessa composição das ligas de aço carbono ou de ferro carbono, eu coloquei aqui três tipos de aço, que seria o aço carbono em si, que ele é formado por uma liga de ferro e carbono, e aí, se eu não me engano, ele vai ter um teor de carbono que é muito baixo, deve dar uns 2,11% da composição total do material, e a gente conhece como aço carbono todos aqueles que são derivados da união entre o ferro e o carbono, sempre. E os ácidos carbonos, eles são os mais produzidos e os mais utilizados no mundo hoje. Tanto que eles ainda podem ser subdivididos em outros tipos de grupo. Porque não só o ácido carbono, mas os outros que eu vou falar agora, os próximos também, eles são divididos pelo percentual de carbono que tem na sua composição. Então, eu posso chamar, por exemplo, um aço alto carbono, um aço médio carbono ou um aço baixo carbono. E aí, para cada tipo de aço, a gente tem a especificação desses valores. E aí, na sequência, a gente tem o aço liga. E o aço liga, ele nada mais é do que aquele que possui outros elementos em sua estrutura, além do ferro e do carbono. Então, esses elementos, o que que eles agregam, né? Eles vão trazer aí a alteração da propriedade do aço, basicamente, como, por exemplo, um aumento de resistência mecânica, que, como eu estava comentando ali sobre as construções civis, né? É esse tipo de aço que às vezes eles têm que utilizar. Então, assim, de maneira geral, os elementos mais encontrados em adição de aço, que seria para o aço liga, é o cromo, o níquel, tungstênio e silício. E aí vai depender muito da propriedade que eu quero que o aço tenha ou até onde eu quero chegar com esse tipo de material. E assim como o aço carbono, ele também tem aquela divisão de que eu vou ter, então, de acordo com o nível de composição de elementos, né? Nesse caso, não só de carbono, mas de elementos adicionais, como eu vou definir ele. Um aço baixa liga, um aço média liga ou um aço alta liga. Depende muito do que a gente busca atingir. E a gente tem ali embaixo o aço inox. E o aço inox, ele é muito utilizado dentro de casa. A gente às vezes não tem essa percepção, mas a gente utiliza muito na indústria, na fabricação de eletrodoméstico, porque ele tem uma resistência à corrosão muito alta, né? Porque ele tem a adição de um elemento químico muito específico, que é o cromo. E o aço inox, ou muitas vezes também o pessoal chama de inoxidável, ele é composto por uma liga de ferro, carbono e cromo. E o cromo, ele tem um percentual mínimo de 10%, né, nessa composição. E o cromo, mais por curiosidade, o cromo, quando ele está em contato com o oxigênio que está presente no ar, ele forma uma camada de óxidos que vai proteger o material contra a corrosão. Basicamente, esse é o processo, né, dos eletrodomésticos, por isso que ele está tão presente assim. E não só, né, a resistência à corrosão, mas o aço inox, ele também tem um brilho que é característico dele, o que vai tornar ele muito utilizado para um fim arquitetônico, né, mais decorativo, né, por isso a utilização em residência. E aí existem dois tipos de ferrite que é interessante a gente saber nesse momento, que seria o ferrite de níquel e zinco e o ferrite de manganês e zinco. Então, só para a gente poder passar por esse conteúdo, que seria o ferrite níquel e zinco, ele difere os outros ferrites porque ele tem uma alta resistividade elétrica e não uma alta permeabilidade. A permeabilidade do ferrite de níquel ou zinco
ela varia entre 15 e 1.500. E aí, isso aí é em consequência da característica do material mesmo. Já o manganês e zinco, eles são os mais comuns do mercado hoje em dia. Então, é muito, muito comum ouvir falar sobre ele, porque ele é utilizado em toda qualquer aplicação até 2 MHz. Então, por exemplo, a gente vai ter aí ferrite manganês zinco em fonte chaveada, transformadores de corrente e até mesmo indutores comuns que a gente está aprendendo em análise de circuito. Não esses eletrônicos pequenos, às vezes, mas né, os maiores, assim, são utilizados. E aí eles possuem uma alta permeabilidade, né? Que vai variar entre 750 e 30 mil. E a resistividade elétrica deles é muito baixa, se for comparado com o ferrite de níquel e zinco. Por isso aí que eles se diferem. E aí essas imagens do lado são para representar, a primeira é uma estrutura, né? A estrutura atômica ali, de ligação, como é que funciona essa relação interna. E eu coloquei embaixo uma imagem aí com os exemplos de alguns materiais. E aí, o que que a gente pode concluir de tudo isso, né? Para não ficar uma apresentação muito longa. Basicamente, o ferro puro, a temperatura ambiente, nós vamos chamar de ferrita ou ferro alfa. E a estrutura cristalina que compõe esse material é a CCC. Ela é um material dúctil e ele é pouco resistente se for comparado com outros constituintes, justamente por essa estrutura que ele possui, né? E assim, já os tipos de ferrite, eles são ideais para diversas construções, desde aplicações pequenas até aplicações maiores e mais cotidianas, como, por exemplo, os eletrodomésticos que nós temos em casa. E pela questão, né, e é específico do manganês zinco, que nós temos, né, o ferrite manganês zinco. Isso mesmo, eu achei que tinha falado o nome errado, desculpa. Então, o manganês zinco, ele atinge altos níveis de indutância. Então, por que eu estou falando dele? Porque em análise de circuito a gente estava aprendendo sobre os indutores, e ele é um material que é muito utilizado em escala industrial para esse tipo de componente, os indutores, justamente porque ele tem uma baixa resistividade elétrica. Então, ele acaba diminuindo não só o tamanho, né, do indutor convencional, como também diminui o custo, porque você vai utilizar aí menos cobre para poder fazer para fazer as espiras, né, do indutor. E no caso de fonte chaveada, né, que eu acabei comentando, eles já não são tão interessantes para a gente poder usar, porque eles têm grandes perdas e praticamente é o mesmo volume, então não compensaria. Bom, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação sobre ferrita e até a próxima.